Ouvintes da Rádio Difusora, nós estamos no ar com mais uma entrevista especial. 11 de agosto, 5 meses da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, porque foi lá em 11 de março que a Organização Mundial da Saúde decretou, de fato, que seria uma pandemia em nível de mundo e que continua em andamento, ainda não terminou. E a cada mês de enfrentamento desse grande desafio, aqui estamos, procurando respostas, ouvindo especialistas, e um dos temas que ganhou notoriedade nesse enfrentamento e busca de saúde, para combater a pandemia é a questão da saúde mental. E hoje nós vamos apresentar aqui uma entrevista, participa conosco, psicóloga Karina Page, ela que tem uma importante atuação, inclusive, na saúde pública de Bento Gonçalves, psicóloga do CAPS 2, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, e também a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, setor Covid, há um setor específico, inclusive com pessoas que tiveram problemas, foram infectadas, e que há um suporte psicológico a essas pessoas, além de profissionais da saúde. Sem contar um vasto currículo aqui da Karina, também na área da educação, na área de atendimento, sendo uma das representantes do Conselho Regional de Psicologia, do Conselho Municipal de Saúde. Enfim, nós ainda não trouxemos uma entrevista com essa temática de estender a mão, dar assistência a quem foi acometido pela Covid-19 e também para profissionais de saúde. Nesses 5 meses, Karina, como tem sido esse trabalho justamente para essas pessoas? É a primeira pergunta já. Bem-vinda aqui à Rádio Difusora, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Bom dia. Enfim, cumprimento a todos os ouvintes. Fico muito agradecida de vocês terem me convidado para a gente conversar um pouquinho aqui, dessas experiências que a gente está tendo, porque tudo nesse momento é uma grande descoberta e quanto mais a gente puder partilhar, e a gente vai buscando também um entendimento como sociedade, um entendimento coletivo que nos conduz até para uma maior saúde mental, Então, agradeço muito o convite e especialmente para falar dessa área que eu tenho uma caminhada grande, que é a saúde pública. Eu trabalho já há 19 anos na Secretaria Municipal de Saúde, tanto na assistência quanto na gestão pública, Já tive períodos em que estive em coordenações, inclusive de saúde mental. Então, atualmente eu trabalho no CAPS 2, E mais recentemente, por ocasião então bem da pandemia mesmo, a gente abriu essa frente de trabalho que a gente considerou muito importante de oferecer atendimento psicológico também para os pacientes internados na UPA, internados com Covid, Porque é um momento muito difícil para as pessoas, É possível de se imaginar. E a saúde mental e a saúde física, elas estão muito ligadas, Nós somos um ser único, nós não somos assim um corpo separado de uma mente. Então, o que se passa no corpo se passa na mente, o que se passa na mente também influencia o nosso corpo, a nossa capacidade de reagir, a própria doença, Isso já é muito provado também. Quem não está bem, do ponto de vista emocional, quem tem maior dificuldade de fazer um enfrentamento da doença, um tempo muito mais longo, às vezes de hospitalização. Isso serve para qualquer doença, E não seria diferente no Covid. Acho que algumas coisas interessantes de trazer aqui para vocês são as outras frentes também que a gente tem aberto, as equipes de saúde mental, a equipe de saúde mental, Suas várias equipes, o grupo dos profissionais de saúde mental da Secretaria da Saúde. Outras frentes que, logo que iniciou essa pandemia, nós entendemos que éramos convocados a atuar de uma maneira bastante incisiva, juntamente com todos os nossos colegas médicos e enfermeiros, Porque a gente já previa, a gente já sabe que pandemias são momentos muito delicados. Então, na Secretaria de Saúde, a gente logo tem uma parte no plano de contingência, E essa parte envolve uma série de ações que, além da manutenção dos atendimentos
de saúde mental nos CAPs, na atenção básica, na própria UPA, né, que faz a regulação, os primeiros cuidados numa situação mais aguda e a regulação para internação hospitalar de pacientes psiquiátricos quando isso é necessário. Demos seguimento a esse trabalho, né, com algumas restrições mais no início, mas enfim, demos seguimento e abrimos outras frentes que uma delas é um apoio aos profissionais de linha de frente, que a gente chamou de espaço de escuta. Então, algumas colegas hoje estão responsáveis mais por esse espaço de escuta, atuando mais intensamente nele, né? A psicóloga Tatiane Baggio, a psicóloga Francelli, o nosso coordenador Maurice Bovary, ele também equaciona, né, todas essas ações, ele está envolvido, né, organizando tudo isso junto com os profissionais, e esse espaço de escuta ele envolve tanto uma ligação, né, um contato telefônico ou pessoal, porque tem um ambiente lá na unidade Zona Sul para receber, ou os profissionais de saúde para ver como é que eles estão, para fazer esse acompanhamento, monitoramento da saúde mental e para oferecer também esses primeiros cuidados psicológicos para os profissionais de saúde. E as colegas têm feito, inclusive, também trabalho com as equipes, porque uma das coisas que a gente sabe que promove a saúde mental é a gente se sentir pertencendo a uma equipe, né, como trabalhador. Isso, no ambiente de trabalho, numa situação de desastre, de pandemia, uma situação social complicada, a tendência é que os ambientes de trabalho fiquem mais complicados também, né? Haja assim mais conflitos, né, entre profissionais. E para que as pessoas, principalmente na área da saúde, as equipes de saúde consigam se unir para realmente efetivar o seu trabalho, elas precisam sentir esse sentimento de pertença, né? Eu pertenço a essa equipe, vamos lá, nós estamos juntos, né? Então exige esse trabalho também de equipe, com as equipes que as colegas estão desenvolvendo. Então esses são os trabalhos do espaço de escuta e ligações, né, para colegas que estão enfrentando o Covid, estão em isolamento, porque a gente tem, isso é notório em todos os lugares do mundo, um maior número de profissionais de saúde contaminados, né? Uma exposição bem maior, a carga viral é natural que os profissionais de saúde se contaminem mais e adoeçam. Então, esse cuidado a gente tem. Outra frente de trabalho que a gente tem, que foi aberta também, foi o Coral da Saúde. Então, um pouco assim, protagonizado pelos profissionais, né, de saúde mental, a nossa psicóloga Francelli toca violão, então organizou o pessoal lá, até o presidente do Conselho Municipal de Saúde participa, várias pessoas, né, funcionários, enfim, também participam do coral, treinam músicas e entram nos ambientes, então, de assistência, trazendo a música, né, que é um conforto muito bom, que traz uma esperança, que permite a reflexão, né, circula a palavra, né, de uma maneira agradável. Então, esse também. E a gente recentemente montou todas as segundas de manhã, das 8 às 9h15, o café da manhã com saúde mental. Também é aberto à população, a gente divulga nas nossas redes, aproveitando, inclusive, eu convido todo mundo a dar uma olhada na nossa página do Facebook, que se chama Saúde Mental BG. Lá a gente coloca muitos conteúdos a respeito de saúde mental, principalmente relacionados à pandemia, evidentemente, divulga todas essas ações, né? Então as pessoas têm muita facilidade de ter acesso a isso. E temos uma página do Instagram também que se chama Saúde Mental na Pandemia. Também podem acessar e curtir e acompanhar. Que são os canais que a gente acaba abrindo, né, Felipe, para poder conversar com as pessoas, já que a gente teve que abrir mão tanto do presencial, né? E falando um pouquinho, então, emendando, né, falando um pouco do atendimento lá na UPA, tem sido algo importante, né? A gente tem feito uma análise, né, de que tem sido relevante. Na UPA a gente tem uma situação assim que a pessoa chega, e geralmente chega
numa situação mais instável, aquelas pessoas que precisam de um acompanhamento médico, eles vão para a parte do isolamento. Então, são pequenos quartos, assim, né, com divisórias, que tem um aparato tecnológico um pouco maior, para dar conta desse momento de estabilização, assim, e de fazer os exames. Então, nem todo mundo, quem está lá está muito sintomático, mas não necessariamente está com Covid. Justamente é o momento em que se busca esclarecer essa dúvida através das testagens, né? Eu vejo assim, ó, que quando as pessoas evidentemente estão muito instáveis, elas não conseguem conversar e não conseguem fazer o atendimento psicológico. Mas eu já fiz vários atendimentos psicológicos via remota, né? Nesse setor do isolamento, porque também é o momento que as pessoas estão mais aflitas, né? Quando tu ainda não sabe se tu estás contaminado e como a gente tem no nosso, a gente constrói, né, no imaginário social uma ideia desta doença, né? E essa ideia não é nada boa, porque de fato é uma doença perigosa, muito embora para algumas pessoas não interfira quase nada, muitos pacientes assintomáticos, tem gente que vai descobrir que teve Covid só num teste muito posterior, né, nem passou por sintomas, e outras pessoas que agravam de uma maneira a chegar via óbito, né. Então, assim, é uma doença muito estranha, a gente não consegue saber que desfecho, e claro que isso dá margem, do ponto de vista emocional, para muitas fantasias e muito medo, né. Será que eu vou ser aquela pessoa que vou internar e vou me curar, eu vou ficar bem? Ou será que eu vou ser aquela pessoa que vou para o respirador, que vou morrer sozinho, né? Porque tudo isso acontece e a gente, quando está numa situação dessas, e principalmente solitária, porque os cuidados para não contaminação, eles exigem essa solidão, vamos dizer, esse isolamento, a pessoa ainda fica mais vulnerável emocionalmente, né? Então, os atendimentos no setor do isolamento têm sido, assim, muito importante, cruciais, para lidar com essa ambivalência, esse medo de estar contaminado, de já ter contaminado as pessoas da sua família e não conseguir, não saber, né? Enfim. No setor da internação, então, à medida que a pessoa é confirmada com Covid, ela vai para o setor da internação da UPA, que são esses novos leitos que foram abertos, inclusive com uma ajuda da comunidade, né? A gente viu aí todo o esforço que foi feito por empresários, por voluntários, em fazer esses leitos, né? E realmente eles estão sendo muito úteis. Nesse momento, a pessoa está assintomática, mas ela já recebeu os primeiros cuidados, que são fundamentais, né? As medicações para dor, porque é uma doença que, quando a pessoa expressa esses sintomas, tanto relatos de quem fica em casa, como, claro, principalmente quem chega a necessitar de um hospital, é muito sofrida, né? Então, acho que isso também é uma mensagem que é importante deixar aqui, não é uma gripezinha. As pessoas podem ter sintomas leves ou até podem não ter, mas tem muitas pessoas que vão ter sintomas e que vão ser sintomas sofridos. Não é assim aquela gripe que eu fico um pouco congestionada, eu tomo um analgésico e fico. Não, as pessoas têm muita dor no corpo, elas têm muito mal-estar, elas não dormem à noite, vários dias. As pessoas relatam assim que é um sofrimento muito grande, é uma doença que envolve um sofrimento. Inclusive, algumas pessoas chegam a ficar com sequelas, mesmo não tendo ido para uma UTI ou para um respirador, sequelas como algumas alterações de pressão, de glicose, chegam a permanecer, né? Então, a vivência da doença é difícil, os sintomas são difíceis de enfrentar, né? Envolvem muito sofrimento, e isso é importante. Uma coisa da ala da internação, do atendimento psicológico, é que as pessoas fazem um movimento também muito interessante, dois, eu diria assim, né? Claro que as pessoas ainda estão com medo sobre o desfecho dessa sua doença, né? De como essa doença vai se expressar no seu corpo, né? E a gente trabalha muito com intervenções de reforço, de estratégias de enfrentamento psicológicas, né? Porque as pessoas estão com medo.
e sentem, e aí depende muito de uma característica emocional prévia também, né? Cada um carrega a sua maneira de ser, a sua história, mas às vezes as pessoas vêm com muita culpa, né? Arrependimento também, repensando muitas vezes onde que se contaminaram, por que que se contaminaram, se contaminaram seus familiares, né? Então são sentimentos assim que não vale a pena ter, no sentido assim de que eu faço um apelo para que as pessoas se conscientizem e tomem os cuidados necessários, né? De higiene das mãos, de álcool gel, de cuidado com as compras de supermercado, de limpeza, de sapato, né? Ao chegar em casa, de realmente assim de aglomeração, que é algo assim indiscutível, né? Eu acho que tem gente que ainda não está com essa consciência e precisa ter, porque na hora que a doença chega para ti, aí é que vamos ver, né? Aí é que as pessoas sentem e vivenciam esse arrependimento, às vezes essa culpa, até dependendo da forma como cada um vê, né? Então esse é um momento difícil, né? E que exige sim um apoio psicológico. Mas uma segunda coisa é a ressignificação da vida, né? Como as pessoas ficam isoladas, né? Elas têm outros companheiros de quarto, mas não podem ver a família. Lá na UPA a gente faz o atendimento via remota, tem um smartphone onde eu falo assim, enxergando as pessoas, porque isso também é muito importante, mas embora que se não tiver, a gente liga e fala com a voz mesmo e de alguma maneira a gente dá. Mas eles também podem usar e usam isso para falar com os familiares. Mas é lógico que existe um momento de maior solidão, né? Tu fica realmente diferente de outras hospitalizações sem a tua família. E as pessoas tendem, e ainda bem que tendem, a fazer esse movimento introspectivo de o que é importante na minha vida, o que eu quero fazer da minha vida daqui para diante, o que realmente importa, quais são as pessoas que eu amo, o que eu preciso ainda resolver, né? Isso acontece em qualquer doença, quando, né, doenças em que a gente também se confronta com a possibilidade de morrer, que é uma condição do ser humano, né? E esse movimento também acontece na situação da hospitalização por Covid, né? Então, esses dois movimentos a gente observa. Eu ia lhe perguntar, né, doutora Carina, sobre as maiores dificuldades nesse período, né? E aí nós temos então a depressão, a ansiedade, né, o próprio estresse, né, que aumenta. E você citou alguns dos tópicos, né, enfrentados, né, o receio das pessoas, né, de fato, o medo. Então eu vou fazer a outra pergunta, que seria, na verdade, o que se tirou de positivo, digamos assim, né, em 5 meses de acompanhamento das pessoas por si só, nessa evolução psicológica, né? Porque antes da pandemia já acontecia o trabalho dos psicólogos normalmente, né? Mas agora é um fato atípico. Que ponto positivo poderia ser identificado? Olha, essa pessoa conseguiu ter uma recuperação emocional mais rápida do que outra. Que aspecto a gente consegue falar nesse sentido? Eu acho que toda crise, eu acho não, né? A gente sabe, a gente trabalha no CAPS, toda crise é também uma oportunidade, né? Nenhuma crise ela se instala quando tudo está bem, né? E falando em crises que a gente trabalha no CAPS, né? São crises depressivas graves, crises de ansiedade, crises psicóticas, crises suicidas também. Isso é o cotidiano de um CAPS, né? E a gente trabalha muito com as pessoas de que algo não vinha bem, para que um sistema entre em crise, né? Daí, um sistema emocional, né? Então, algo não vinha bem. Evidente que, quanto ao coronavírus, algo não vinha bem no nosso planeta, né? E aí, o planeta entra em crise com uma doença que surge e que se alastra desta maneira, né? Mas toda crise é uma oportunidade, porque então se algo não vinha bem, a gente tem a oportunidade de modificá-lo, de avançar, de evoluir, de ascender um degrau, né, ou mais degraus, numa evolução, quer seja individual, pessoal, quer seja na família, que também é um assunto interessante de conversar, né? Não sei se a gente teria oportunidade dessa vez ou fico à disposição para uma próxima, né? Às vezes questões familiares, conflitos familiares que vinham
sendo um pouco deixados de lado na correria do dia a dia, debaixo do tapete, e agora surgem com essa necessidade de convivência contínua, né? Na sociedade não é diferente. Então, cria-se também uma oportunidade para a gente evoluir e ser melhor. Agora, uma coisa decisiva é o que a gente já traz, né? Cada um, como eu disse antes, tem a sua história, carrega a sua história e as suas capacidades. Uma das coisas que eu trabalho com quem está ali na UPA, né, internado por Covid, lembrar de outras situações de vida em que já esteve, né, numa situação crítica, uma situação de sofrimento, e que estratégias usou, né, para buscar, para retomar essas estratégias neste momento agora. Porque é aí que a gente vê como que as pessoas têm algumas ferramentas psicológicas e conseguem fazer uso dessas ferramentas ou não, né? Então, muito da forma como tu vai conseguir lidar hoje tem a ver com tudo que foi estruturado antes de hoje. Eu tenho atendido também empresários, enfim, pessoas, e a gente vê isso no negócio também, né? As pessoas que tiveram uma boa gestão das suas empresas até agora estão sofrendo menos do que aqueles que já vinham com uma gestão pior. Então, das nossas emoções, essa gestão das emoções, ela também é assim, né? Se tu tem uma estrutura psíquica, se tu tem ferramentas psicológicas, e aí talvez fique dúvida, o que é ferramentas psicológicas, né? É a capacidade da gente ter flexibilidade, por exemplo, pessoas muito rígidas têm muita dificuldade de se adaptar, né? Se eu quero que uma situação seja de determinado jeito, eu não consigo olhar para que outras possibilidades me são apresentadas e eu posso, né? Então a criatividade ela fica muito obliterada se a gente não tem flexibilidade, né? Ao contrário, pessoas que não têm flexibilidade de aceitar a realidade acabam buscando soluções mágicas para as situações, remédios mágicos que vão me curar. E aí eu estou falando de todos aqueles que a gente está vendo na mídia e outras coisas mais obscurantistas, inclusive, que as pessoas não declaram assim, né? Então, por exemplo, essa flexibilidade é muito importante, é uma ferramenta psicológica que a gente, diante de um problema, a gente pode criar, se a gente aceitar o problema, né, e não negá-lo. Então, a negação, o negacionismo, que tem tanto sido falado, né, também que o negacionismo é uma perspectiva mais social da negação. A negação é uma característica mais individual, né? O indivíduo nega. Negar sempre te impede de criar, né? E a criatividade, então, é outra alternativa, é outra ferramenta psicológica para fazer essa adaptação, para criar novos jeitos, né? De viver, de se relacionar, de ganhar dinheiro, inclusive, né? De se sustentar. A flexibilidade, a empatia, né? A pessoa que tem empatia, que consegue se colocar no lugar do outro, consegue interagir melhor, consegue receber mais apoio emocional nesse momento dos familiares, e o contrário também é verdadeiro, né? Aquela pessoa mais que se isola, que entra facilmente em conflito com sua rede socioafetiva, é aquela pessoa que vai enfrentar um maior sofrimento, um sofrimento depressivo nessa hora, né? Então, se tu tem essas e várias outras ferramentas, a flexibilidade, a criatividade, a empatia, né? O bom humor. Então, uma coisa que eu vejo que ajuda demais os pacientes que estão internados com Covid lá na UPA é o bom humor, né? As pessoas, assim, a gente faz algumas brincadeiras, as pessoas que conseguem interagir entre os outros que estão no quarto, com a equipe que está cuidando deles, né? Se apoiando, jogando a bola para frente, isso também ajuda muito, né? Do que manter um clima assim negativo, depressivo, né? Isso com certeza
aumenta o medo, né? E a segurança também, que as pessoas, o trabalho ali da UPA tem sido muito elogiado, né? Eu não estou ali dentro para conferir isso, nem estou fazendo propaganda, eu só estou dizendo que as pessoas dizem de fato, né? E é lógico que quando tu te sente muito cuidado, muito bem acompanhado, se sente mais seguro e isso emocionalmente tem um impacto muito positivo. Bem, o nosso tempo está esgotando. Uma última perguntinha, doutora. Agora é esperar a vacina, né? A gente sabe que não tem outra alternativa e vamos ter que continuar, né, seguindo a nossa rotina com todos os cuidados, né, enfrentando esse desafio. Alguma recomendação que você poderia passar aí para adultos, inclusive jovens e crianças, né, que podem estar assistindo aqui essa entrevista e escutando, nesse pós-pandemia, que nós esperamos que não demore muito para chegar, né, mas para ter uma saúde mental em dia? Fique à vontade aí para um último recado e muito obrigado aí pela sua entrevista. Obrigada, Felipe. Eu tenho recado, sim, com certeza, né? Acho que uma das coisas que acaba acontecendo numa pandemia é, às vezes, como as situações são difíceis e para cada pessoa vive de um jeito, tem pessoas que estão se confrontando com um problema financeiro, outras que não estão, enfim, outras acabam até num divórcio, outras não, acabam, né, se aproximando muito mais do parceiro e dos filhos, então, mas o que acontece é que quando a situação se torna difícil, às vezes as pessoas buscam alternativas como o abuso de álcool, o abuso de drogas e principalmente a medicalização. Então esse é um ponto que nós psicólogos e profissionais de saúde mental em geral a gente trabalha muito. É normal que a gente se sinta triste, é normal que a gente se sinta irritado, é normal que a gente tenha uma série de sentimentos negativos, porque nós estamos numa pandemia. Então são situações, são reações normais numa situação anormal. Se nada estivesse acontecendo do ponto de vista social, sanitário, aí tu tem muita irritabilidade, tem muita tristeza, não é normal, mas assim, numa situação de pandemia é normal. Então a gente não precisa sair se medicando, buscando antidepressivo, buscando ansiolíticos, né? Ou buscando outras substâncias para amenizar isso. E o contrário, assim, se a gente tampona esses sentimentos, né? A gente não utiliza eles para de fato resolver coisas que a gente precisa resolver na vida, nas nossas relações e ascender a esse degrau de evolução, como eu falava antes, né? A gente pode usar a crise para melhorar, para crescer como ser humano, para amadurecer. Se a gente tampona isso, então a gente não consegue chegar lá. O que ocorre é que muitas pessoas vão precisar de uma ajuda nesse momento, né? Algumas vão poder com seus pares, com sua família, e metabolizando esse momento e as adaptações necessárias, né, de vida, e outras pessoas vão encontrar um entrave um pouco maior, e aí vale a pena procurar um profissional de saúde mental, sim, né? Um profissional que o ajude a pensar, a digerir, a colocar em palavras, a reconhecer os seus sentimentos, porque isso é uma etapa importante, a gente precisa reconhecer os nossos sentimentos, a gente precisa aceitá-los e a gente nesse processo torna eles mais concretos e consegue manejá-los, né? Então, a psicoterapia é uma oportunidade importante, né, nesse momento, para quem dela necessitar, né? E como que eu vou saber se eu preciso de procurar um psicólogo, um profissional de saúde mental? Bem, sofrimento, todo mundo está passando algum grau de sofrimento, né? Mas esse sofrimento, ele chega a estar impedindo que tu consiga dar conta das necessidades, se adaptar ou dar conta das necessidades diárias, né? Das atividades da tua vida diária, das funções que tu tem, seja como trabalhador, ir para o trabalho, desenvolver o teu trabalho, claro que não necessariamente vai ser da mesma forma que antes, né? Então, essas são condições que, se tem algumas limitações, tu começa a perceber que não está conseguindo vencer algumas coisas que da vida diária, é interessante contar com uma ajuda, né? Muito Então, bem. Vai esse é o encerrar meu o nosso recado. tempo aqui, Karina. Eu te agradeço muito a tua gentileza, disponibilidade, né?
o programa de gravação ele tem um tempo estipulado e a gente poderia conversar muito mais porque é um tema importantíssimo, né? Obrigado outra vez. Tudo de bom. Saúde. Psicóloga Karina Page, aqui na Rádio Difusora. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Que fiquem todos bem.